sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 2, capítulo 3. Nós vamos dar sequência a essa palavra que nós temos entendido que o Espírito Santo, de uma forma profética, tem separado este ano de 2015 para ser o ano da restituição. E a partir daí, o Senhor tem nos dirigido para trazer mensagens, ministrações que venham a orientar o povo de Deus para entrar nesse processo da restituição. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo já fez muita coisa nesse culto. Muita coisa. E se você é uma pessoa espiritual, uma pessoa que se liga realmente no culto na hora que você chega, a pastora falou que o corpo dela estava sentindo, o meu também, tá uma tremedeira aqui nas pernas, né? Um negócio que a gente não sente em qualquer lugar, em qualquer hora não, né? Mas o Espírito Santo, ele tem trabalhado pelas palavras que já foram lançadas para a igreja, pelos louvores que foram ministrados, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer um fechamento pela palavra do Senhor, porque é ela que nos alimenta e é ela que nos sustenta, não é? Eu posso sentir muita coisa no meu corpo, mas se eu não me alimentar pela palavra, no meu espírito, é em vão qualquer experiência. Mas o Espírito Santo, ele é profundo e é ele quem faz todas as coisas. Amém? Muito bom esse último louvor, você entender. Eu estava ali, o Espírito Santo me mostrou o que é isso. Se tivesse uma flor aqui, eu iria amassar, machucar essa flor para você ver o que é. E o louvor diz, como uma flor machucada no jardim. Então você imagina que isto aqui foi feito com Jesus, e que isto aqui, você olhando, não tem beleza nenhuma, não tem função nenhuma, não serve para nada, mas ele foi machucado para que cada um de nós nele fôssemos pessoas transformadas e ricas com bênçãos espirituais. Tudo que Deus faz na igreja, ele não faz para as paredes. Deus não tem compromisso com catedrais, com organizações. Neste culto, a presença de Deus se moveu pelo Espírito de uma forma tão maravilhosa que eu me senti como se eu estivesse numa catedral, com milhares de pessoas adorando a Deus, e tudo perfeito, tudo maravilhoso. Tudo que Ele faz por nós, pelos seus filhos. Deus não tem compromisso com organizações, com instituições, com paredes, com placas. Deus tem compromisso com filhos. E Ele se deixou machucar na pessoa do Filho, para que pelas suas machucaduras fôssemos sarados. Amém? E Ele quer restituir você. Ele quer restituir a você para uma nova realidade, para dar continuidade a uma história que Ele tem na sua vida. E nós vamos nessa noite falar aquilo que a palavra, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Esdras capítulo 3, versículo de 1 a 6, o tema da ministração é Anos de restituição, é tempo de edificação do altar. Nós sempre pensamos, querido, que a restituição é só receber de volta, é só me dar de volta, é só chegar e receber as bênçãos daquilo que Deus pode nos oferecer. Mas nós vamos aprender no texto de hoje que a restituição também é tempo de
de edificação do nosso altar pessoal ao Senhor. Hoje nós não temos mais um altar para sacrificar animais ao Senhor. Cristo já foi a nossa oferta dada em nosso favor. Ele foi a oferta perfeita, mas é no nosso altar pessoal, na nossa vida interior, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nós consertarmos o nosso altar, para podermos corresponder com a restituição que o Senhor quer fazer em nós. Amém? Vamos ler então Esdras capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem. Versículo 2. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, se dispuseram e construíram o altar do Deus de Israel, para que oferecessem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham dos povos ao redor, colocaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocausto ao Senhor, pela manhã e também à tarde. Versículo 4. Depois celebraram a festa dos tabernáculos, conforme o que está escrito, e ofereceram holocausto diário segundo o número determinado para cada dia. E em seguida os holocaustos regulares, os da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que eram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Ano da restituição. Por onde eu devo começar? Por onde eu devo começar? E aí, pensando em algumas coisas que a palavra de Deus nos mostra, nós podemos entender que o ano da restituição, neste ano de restituição, eu devo começar selecionando aquilo que é prioridade na minha vida. Eu não posso sair por aí, nem você, debaixo de um mandado profético de restituição e sairmos tentando recuperar tudo aquilo que nós perdemos. Não é assim. Nós precisamos selecionar aquilo que é prioridade. E essa prioridade, este saber selecionar, não deve partir da nossa inteligência, nem da nossa capacidade pessoal. Lógico, se eu der uma caneta e um papel para você e disser assim, ó, faz uma relação de tudo aquilo que você perdeu ao longo dos anos da sua vida e que você crê que em Deus você vai recuperar em porção dobrada todas essas coisas. É lógico que você vai tomar o papel e vai logo fazer uma lista e talvez fazer uma lista de tantas estratégias que você tem, porque você é inteligente, você é uma pessoa capaz, que você poderia recuperar essas coisas. Mas, queridos, quando Deus lança um decreto sobre a sua igreja, esse decreto, ele vem do trono de Deus. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Nada que vem do homem natural vai servir. Deus vai usar, sim, elementos naturais, pessoas, coisas, instituições, porém, é Deus quem vai dar a direção para todas as coisas. Quais serão as minhas prioridades? O que devo começar primeiro? Eu devo me orientar por aquilo que Deus vai gerando no meu espírito como orientação.
A palavra da irmã Mirinha cabe aqui. Cabe aqui. O diabo, ele é astuto. Ele sabe que você tem proposto no seu coração em buscar o Senhor. E ele não vai vir com chifre, com rabo, com uma lança e feio e horrível para tentar derrubar você. Ele vai vir com propostas. Propostas que no natural, no homem natural, é tudo que você precisa para resolver o seu problema. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não passa de engano. Porque se você soubesse, se eu soubesse, se nós no natural tivéssemos toda essa habilidade para resolver todos os nossos problemas e recuperar todas as perdas nas nossas vidas, nós não teríamos chegado aonde muitos de nós chegamos, que foi no fundo do poço. Nós não teríamos precisado que alguém colocasse a mão na nossa cabeça e pedido oração na igreja para que os nossos problemas fossem resolvidos. Então, este método natural não serve. As dádivas, os presentes, os caminhos, as orientações que vêm do mundo natural, movido pelo maligno, não vão ser de ajuda para que você alcance as bênçãos que Deus tem proposto para você neste ano. Você está entendendo? Sim. Glória a Deus. Por onde eu devo começar? Por onde? Então, se eu preciso, se a minha restituição é na área familiar, e eu preciso de uma casa, já sei, irmão Ney, eu já vou, amanhã mesmo, alguém já me disse que há uma proposta de venda e eu vou entrar nisso. Olha o natural trabalhando. Se o que eu preciso é uma sociedade para alavancar os meus projetos empresariais, então amanhã a minha prioridade logo será encontrar alguém. E só mesmo um bobo para pensar que em cada esquina da cidade tem alguém com uma mala de dinheiro disposto a ajudar você sem interesse nenhum. Quanto golpe tem por aí? E você sabe que isso acontece porque nós é que erramos, porque o apóstolo Tiago diz que ninguém é tentado se não for pela cobiça do seu coração. Porque se eu tenho 1000 e uma pessoa diz, eu tenho um bilhete para te vender, isso aí é a coisa mais comum, mas você transfere isso para a tua vida. Se eu tenho 1000 e uma pessoa diz, eu tenho um bilhete que vale 10.000, não é a pessoa só que está me enganando, eu estou me deixando enganar pela cobiça do meu coração. Por esta razão, antes de ser restituído, o altar do Senhor dentro de nós precisa ser reconstruído. Olhe para o versículo 6, o que diz: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Olha a frase mais importante desse texto. Embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Ao invés de correrem, porque eles saíram da Babilônia, mais de 50.000, debaixo da ordem do decreto de Ciro, e além de Ciro devolver tudo que pertencia ao templo e à casa do Senhor, Ciro também incentivou que os moradores da Babilônia dessem oferendas, ofertas e dádivas para que o povo levasse para fazer a obra. Então não havia carência financeira, não havia carência de recursos. É um outro problema que nós temos.
nós seres humanos, nós temos todos o mesmo problema, autossuficiência. Enquanto o bolso está cheio, a conta está certinha, a geladeira está cheia e você consegue trocar o carro do ano, você acha que não precisa do conselho do Senhor. Todos nós somos assim, em todos os níveis da sociedade, todos nós somos assim. Porém, quando estamos debaixo de um decreto do Senhor, aquilo que é do costume natural não vale para efetuar os milagres de Deus na nossa vida. Não havia carência de recursos, queridos. Eles podiam chegar lá e começar a construir. Tinha ouro, tinha prata. Inclusive, nesse mesmo texto, no versículo 7, o texto diz que eles tinham dinheiro até para pagar pedreiros, carpinteiros. Talvez contratassem a marcenaria lá do irmão Val. Você está entendendo? Não havia ausência de recursos. Porém, não era por aí que Deus queria começar. O texto no versículo 6 diz que eles começaram oferecendo holocausto ao Senhor, embora não tivessem nem lançados os alicerces do templo. Tudo aquilo que Deus quer restituir na sua vida vai começar primeiro por uma restauração do altar de Deus dentro de você. Você está entendendo? Sabe por que era necessário começar assim? Nós sempre pensamos assim, que Deus começa pelo espiritual porque nós não temos capacidades nem recursos. Não é assim? É comum quando a pessoa chega numa igreja pequena dizer assim, essa igreja é tão humilde, então a Deus nos visita. Inclusive, uma das coisas que impede igrejas de crescer é isso. Pastor, a gente não quer crescer não, porque é tão aconchegante aqui, a gente conhece todos os irmãos, né? Uma igreja grande, nós vamos nos perder. Ele nem pensa que vai salvar 1000 almas na cidade. É tão grande, né? E aí eu vou me perder, não vão nos conhecer mais. Você está entendendo a forma como Deus trabalha? Veja bem, por que Deus sempre quer começar pela realidade espiritual? Porque toda realidade espiritual vai determinar a nossa realidade material. Nós, no natural, nos conduzimos pelo que nós vemos. Essa é a grande verdade. Eu acho que ele é espiritual porque ele toca. Eu acho que ela é espiritual porque fala línguas estranhas. A gente vai achar, mas Deus não é assim. Deus falou para Samuel, não olhe a aparência nem o exterior, porque o homem olha o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Glória a Deus. Querido, se o seu interior, se o seu altar interior, onde Deus deve habitar pelo Espírito Santo, necessita de uma restauração, como Deus vai começar de uma restituição externa, se você ainda precisa de uma restituição dentro de você? E todos nós precisamos, porque Paulo diz que todos os dias nós somos entregues à morte, como uma ovelha que vai para o matadouro. Todos os dias o mundo nos confronta. Então, todos os dias, o nosso altar precisa ser limpo, ser purificado, ser apresentado em santidade diante do Senhor. Sabe qual era a realidade espiritual da nação de Israel? Eles haviam passado mais de 70 anos no cativeiro babilônico. Muitos deles foram levados, como Daniel, como adolescentes ainda para o cativeiro.
Eles tiveram profetas tremendos sobre eles. Jeremias foi um profeta da época do cativeiro. Daniel foi um profeta da época do cativeiro. Porém, foram muitos anos convivendo com o paganismo babilônico. Querido, a realidade espiritual deles estava muito confusa. A nação de Deus havia se paganizado. Muitas coisas que os pagãos viviam, que as outras nações viviam, inclusive a idolatria, eles haviam assimilado para eles. E deixa eu falar uma coisa para você, era necessário que Deus restaurasse Ele mesmo dentro do seu povo. Por incrível que pareça, há pessoas que podem estar na casa do Senhor e amanhã elas vão abrir o jornal atrás de horóscopo. Tem gente que vai até concordar com o ano da restituição porque viu alguém jogar búzios na televisão e predizer que vai ser um ano de bênção para a nação. Nós vivemos no mundo. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Porém, você sabe os lugares por onde você passou, as experiências que você viveu, as alianças que você fez ao longo da sua vida, e você sabe o quanto de Deus se apagou de dentro de você. Sabe o que Deus queria fazer com a nação? O maior desejo de Deus é este: ouve, ó Israel, Yahvé é o único Deus. Sabe, querido, que as adversidades da vida, as perdas, as frustrações ao longo da sua vida podem ter apagado a realidade de um Deus que é o único Deus. E que você está aqui porque ama Jesus, porque você quer realmente ter esse encontro com Ele, porque você crê na palavra profética que o Senhor tem lançado nesses dias sobre a sua igreja de restituição. Porém, dentro de você há uma mistura de coisas do mundo com as coisas de Deus, aquilo que é profano e aquilo que é sagrado se misturando. E Deus, Ele é um Deus que Ele é único. Isto que Ele fez, nenhum outro Deus se deixou fazer isso por você. Paulo aos Filipenses diz que Jesus deixou a sua glória. Ele deixou toda a sua glória e se humilhou à morte e morte de cruz. Não há outro Deus como o Senhor. Não há. Não há outro Deus. Por isso Ele precisa restaurar essa realidade espiritual. Deus deseja ser o primeiro dentro de você. Lembra de Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2? Que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos amoldarmos a este mundo, mas nós devemos compreender qual é a perfeita, santa vontade de Deus para nós. Vai chegar um momento que você vai ter que resolver essa situação, neste altar dentro de você. Remover tudo aquilo que é profano ao Senhor, para que o altar do Senhor em adoração seja reconstruído e o próprio Deus, pelo seu Espírito, possa estar ministrando a você, diretamente a você, no teu Espírito. Você está entendendo? Amém. O Salmo 96, no versículo 7 ao versículo 9. Salmo 96, no versículo 7 ao versículo 9, ele diz assim: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos,
Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os povos da terra. Você acha que um Deus assim, santo, ele vai dividir espaço em nossas vidas com qualquer outra coisa que não seja a própria presença dele? Então o versículo 9 diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Você está entendendo? O Salmo 24, versículo 3 ao versículo 4, ele diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Tanto você não pode penetrar lá na presença dele com imundícies, sem santidade, como ele não pode vir habitar no altar, que necessita de ser limpo, que não é santo para ele. Você está compreendendo? Segunda razão, porque Deus precisa primeiro restaurar o nosso altar. É porque Deus quer que nós nos rendamos incondicionalmente a Ele como oferta no altar. No versículo 2 de Esdras, capítulo 3, diz assim: então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos, se dispuseram e construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele oferta de holocausto. Você sabe o que é uma oferta de holocausto? Não existe nenhuma outra oferta que se compare a uma oferta de holocausto. Numa oferta de holocausto, o animal tinha que ser tirado toda a pele dele. Esse animal, fora que esse animal tinha que ser perfeito, esse animal tinha que ser um animal puro, sem defeito, esse animal tinha que ser colocado naquele altar e ele tinha que ser todo desmembrado, isto é, ele tinha que ser todo partido, membro por membro daquele animal tinha que ser partido, e era necessário depois atear fogo naquele altar para que o fogo consumisse tudo, não ficava nada. Sabe o que é isso? Rendição total. Aleluia. Restauração desse altar interior vai requerer de nós holocausto, rendição total, rendição total. Este é o modelo da oferta de Jesus. Não foi isso que Jesus fez? O corpo de Jesus, não é isso? Sabe aquilo que a gente faz na ceia? Quando a gente pega o pão e Jesus disse: este é o meu corpo que foi partido por vós. É a semelhança do holocausto, do animal do Velho Testamento. O corpo de Cristo foi partido, foi machucado por nós. Ele fez uma entrega incondicional. Ele não mais poderia voltar atrás naquela entrega dele. E aí, querido, Efésios 5, versículo 2 diz assim: como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício suave, nós também temos que fazer. A mensagem do Evangelho não está atrelada à mensagem das igrejas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação em Cristo e rendição total ao Senhor. E aí, a irmã Mirinha disse:
santo, nem tão entregue, nem tão consagrado, mas vamos fazer, né, pastora? Vista grossa. Vamos fazer um arrumadinho, afinal, não podemos perder essa pessoa. Para as instituições humanas, isso vale. Para o reino de Deus, não serve. Nós cristãos temos que entregar e consagrar o nosso tudo. Uma frase muito simples: ou tudo ou nada. Temos que entregar o nosso tudo ao Senhor. Uma oferta única, incondicional e sem retorno. Nós que estamos no ministério, é muito comum haver aquelas solicitações repentinas. Então a pessoa está enfrentando uma realidade muito difícil e ela chama o profeta, ou o pastor, ou o apóstolo, ou o obreiro na igreja, ou o irmão de oração, e quer que em 5 minutos tudo seja resolvido. A porta se abra, o mar se abra, o inimigo seja derrotado na vida dela. E aí, querido, nós precisamos entender, deixar isso bem claro, que algumas pessoas, eu não sei se quem faz esses atendimentos já teve essa impressão, que a pessoa só falta dizer assim pra gente: se não resolver hoje o meu problema, eu não quero saber de Deus nunca mais. Não é assim? Só falta dizer, mas a gente percebe que é assim. Sabe aquela coisa de chutar o pau da barraca, jogar a toalha? Posso falar uma coisa para você? Chuta o pau da barraca, solta a toalha, porque a fila anda. E Jesus tem mais filhos para amar. Ele não vai parar o mundo inteiro por sua causa. Ele para o mundo inteiro para te salvar. Mas se você rejeitar, porque em João capítulo 1 fala que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Chuta o pau da barraca, faz bico, faz beicinho, a fila vai andar. Há outros filhos para serem amados. E Deus não é como nós, mães. Apesar de nós introduzirmos sentimentos, Deus não tem sentimentos humanos. Porque a palavra fala que Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele não tem essa humanização da pessoa de Deus, que aparece nas pregações, que aparece em alguns louvores. Até há um muito famoso que está cantando que Jesus se magoou, porque ele não vai ficar magoado não, bem. Não tem nada na Bíblia. Aqueles que não confessarem Jesus como Senhor vão conhecer uma eternidade sem Deus. O que está lá na música do famoso não é verdade. Ele não fica magoado, não. Ele não fica deprimido. E ele não fica chorando. Ele não é assim. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. A oferta já foi feita. É só você receber. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Terceira coisa que é muito importante. Porque Deus primeiro quer restaurar o nosso altar interior, para que nós venhamos a manter a confissão de obediência e fé, apesar das circunstâncias. O versículo 3 de Esdras 3 diz assim, olha para o versículo 3 na sua Bíblia ou aqui no telão, que diz assim: apesar do medo que tinham dos povos ao redor, colocaram o altar sobre a sua base
e nele ofereceram holocaustos ao Senhor. Sabe por que eles tinham medo? Porque como nós, eles são seres humanos. Eles tinham medo porque eles sabiam de uma realidade de inimigos à sua volta. Eles tinham conhecimento que vários inimigos estavam ao seu redor. Havia uma condição externa, e a pastora falou isso. Havia uma condição de circunstâncias externas que conspiravam contra eles. Por isso eles tinham medo. Então deixa eu dizer para você, está debaixo de uma realidade profética, está debaixo de um envio de um decreto profético. É necessário que haja essa reconstrução, fortalecendo o altar interior, porque muitas das vezes a realidade interior nossa é uma, e a realidade externa é outra. Não é porque você sai debaixo de um manto, de um decreto da parte de Deus, que quando você vai chegar em casa, tudo vai ser mudado. Não. Pode ser que algumas condições externas continuem afrontando você. Continuem indo contra aquilo que Deus já tem declarado na sua vida. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 36, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias o inimigo, ele pode levantar circunstâncias para te desanimar, para tirar você do foco, para falar assim: ó, o tempo aí, tá vendo? Você está jejuando, você está indo no vale, você está pedindo oração, você faz parte de uma igreja. Olha a circunstância à sua volta, olha os seus filhos, olha a sua esposa, olha o seu trabalho, olha a sua conta bancária. Dá uma olhada na sua vida, ó, nada mudou ainda. Paulo diz que todos os dias somos entregues à morte, e como se nós fôssemos ovelhas indo para o matadouro. Tem dia que parece assim, não é verdade? Parece que alguém está lá com um facão e a nossa cabeça vai ser a primeira. Tem dia que dá medo até de sair de casa. Tem dia que você fala assim: até o meu vizinho vai conspirar contra mim hoje. Mas o mundo jaz no maligno. O Deus desse século é Satanás, você sabe disso. Lógico que ele vai tentar fazer com que tudo aquilo que está na mão dele conspire contra você. Mas a nossa vitória não está nas condições, não estão nas condições externas. A nossa vitória não está nas realidades que estão à nossa volta. A nossa vitória está nas realidades espirituais que Deus está construindo dentro de nós. Então parece, porque você é ovelha, você não é bode, você é ovelha mesmo. Eu sou ovelha, você é ovelha. E como ovelha, a ovelha é calada, a ovelha é muda. E a ovelha está indo como se fosse para o matadouro. E todo o inferno inteiro conspirando contra você, achando que vai te matar, vai te acabar com você. Paulo diz que é este o sentimento. Mas há uma realidade interior que já foi construída. E esta ovelha, ela só tem capa de ovelha, porque dentro dela habita o leão de Judá. E Paulo diz assim, no versículo 37, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Então, quando o diabo vier te afrontar, você vai pegar, não pega uma flor não, que é muita judiação. Pega um papel higiênico, um guardanapo, qualquer coisa, qualquer papel que esteja perto de você. Dá uma de doido, de maluco lá no seu escritório, na sua casa, qualquer lugar. E você fala assim: olha aqui, diabo, aquele que se deixou fazer isso por mim,
não vai deixar você acabar com ele. Você está entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A quarta e última razão porque Deus quer, primeiro, restituir e restaurar esse altar interior das nossas vidas. Está no versículo 4. Esdras, capítulo 3, no versículo 4, que diz assim: depois celebraram a festa dos tabernáculos, conforme o que está escrito. Toda orientação deve partir do trono de Deus. Eles tinham recursos, não faltava nenhum recursos, eles estavam apoiados debaixo do decreto de um rei muito poderoso, que era Ciro. Os profetas do Senhor estavam lá profetizando sobre o povo de Deus. Porém, o texto diz que no meio de toda aquela situação de restituição, eles seguiram as orientações conforme o que está escrito. Sabe por quê, querido? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque o Senhor Jesus certa vez declarou: eu edificarei a minha igreja. Um pastor não pode restaurar o seu altar interior. Nós podemos fazer aqui um monte de coisas legais que tem por aí, e que você vai dizer: nossa, podia fazer aquilo na minha igreja. Nós podemos estender aqui um tapete vermelho até lá ao final, né, pastora? Pegarmos um óleo de unção e dissemos assim: todas as pessoas que passarem nesse altar ou nesse tapete vermelho terão o seu altar interior edificado pelas mãos dos profetas de Deus e pelo óleo da unção. A Bíblia, o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Posso dizer uma coisa para você? Se as portas do inferno têm prevalecido contra a vida de alguns crentes, é porque não foi o Senhor que edificou. Porque a vida onde o Senhor edifica o altar, as portas do inferno não prevalecem. Você está entendendo? Amém. As instruções do serviço, a forma como ofertar, quem eles deveriam escolher, tudo tinha que vir debaixo da direção de Deus. É muito comum, quando uma igreja está numa direção profética, vir muitas ideias. Cada um traz uma ideia de um lugar, uma coisa que viu. Mas não é assim. Deus edifica a sua igreja. E eu falei isso na pregação da quarta-feira. Nós, pregadores, não escolhemos o cardápio. Nós só preparamos a comida. Quem escolhe o cardápio é Ele. Como que eu posso saber qual é a sua necessidade? Eu não sei. Como pode, num grupo de 1000 pessoas, você fazer uma pregação e a pregação atingir a todas as pessoas? Não existe nenhum conhecimento humano, nenhuma formação intelectual que dê a alguém esta habilidade. É tão difícil, querido, que a medicina está dividida em especialidades. Um cuida da orelha, outro cuida do nariz, outro cuida do olho, outro cuida do pé. Não é assim? Para que cada especialidade consiga, de alguma forma, atingir, consertar, melhorar, dar saúde àquela pessoa. Mas Paulo diz que a graça de Deus é multiforme. Ela não está presa numa caixinha limitada. A graça de Deus é imensa. Somente Ele, sendo um Deus infinito e sábio, é que pode ministrar da sua própria graça ao coração das pessoas. E se nós, pregadores, não atrapalharmos,
a ação do Espírito Santo, só colocarmos a comida e não acrescentarmos nenhum tempero da nossa parte, o povo é alimentado. Querido, Deus não queria que eles introduzissem um fogo estranho na presença do Senhor. Sabe por que eles tinham que seguir o que estava escrito? Para não trazer novidade vazia. Em Levítico 10, no versículo 1 e 2, tem a história de Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes na casa de Deus, mas o texto diz que eles trouxeram fogo estranho na presença do Senhor e o Senhor os consumiu. Consumiu é uma palavra muito bonita, isto é, eles foram torrados pelo fogo do Senhor. O templo ficou cheirando a carniça humana, porque Deus não tolerou aquilo na presença dele. Quando nós estamos debaixo de um alinhamento profético, posso falar para você, entre nesse alinhamento, siga as instruções que o Espírito Santo dá e são confirmadas por aquilo que está na palavra do Senhor, e você vai ver grandes coisas do Senhor operando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido, é o Espírito Santo que nos instrui. Como irmãos de diferentes igrejas, com diferentes necessidades, poderiam se juntar num vale? Fala sério. Isso não é coisa de gente que tem cabeça boa. 12 dias. 12 dias esse, né? Porque o pessoal precisa do vale faz um tempo. 70. Né? Debaixo de um mandato do Senhor. Incrível que algumas igrejas de ministérios diferentes tenham recebido a mesma orientação e palavra de ser um ano de restituição. Glória a Deus. Coisa mais incrível ainda é isso ter tocado o teu coração. Você vir ao culto para ouvir sobre isso. Você sentir que de alguma maneira, você não sabe como, você percebe que a sua vida está sendo alinhada de uma forma sobrenatural, que você nunca tinha visto isso antes. Querido, quem pode promover isso? Ninguém. Só o Espírito de Deus. Em 1 João 4,4 diz que o Espírito é que nos revela toda a verdade, todo engano. 1 João 2,20 diz que nós temos a unção que nos ensina todas as coisas. João 16,13, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é aquele que nos conduziria a toda a verdade. Ele quer restaurar o seu altar, e é nessa noite. Ele quer que você faça uma entrega incondicional, porque essa restituição vai mexer muito com os teus inimigos. E a partir do capítulo 4 de Esdras, você vai ver como os inimigos se levantaram contra ele de forma muito feroz, para impedir o processo da obra do templo do Senhor. Querido, você tem a unção. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem se movido na sua igreja de uma forma sobrenatural. E é Ele que tem trabalhado nas nossas vidas. É Ele quem nos conduzirá nesse processo de restituição. A cada um. A cada um. E você sabe que este processo de restituição vai abençoar a cidade americana? Porque você é cidadão desta cidade. E esta cidade está precisando muito de restituição. E restituição também não é só sair por aí abençoando a cidade. A americana é de Jesus. Gente, americano não é de Jesus, Mineiro é de Jesus, o Brasil não é de Jesus, não. O mundo já não é ali. O que há nessas cidades no Brasil de Jesus é o povo de Jesus.
E onde tem povo de Jesus, tem a graça de Deus. E onde há graça, não há desgraça. Há um grande autor, um grande teólogo. Teólogo fala muito pouca coisa espiritual, mas esse falou, um dia ele escreveu num dos seus livros assim, que aonde a desgraça é entronizado a graça de Deus e a desgraça desaparece. Onde você estabelece a graça, você destrona a desgraça. Glória a Deus. Esta cidade vai ser restituída, porque ela precisa. Ela precisa. Ela precisa. E essa restituição vai vir através da vida daqueles que são povo de Deus e que se colocarem como oferta incondicional, e através da sua vida a cidade também será abençoada. Aleluia. Eu gostaria que colocasse o Salmo 126, que é o nosso cântico de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, porque não dá para chorar depois que Deus restaura. E a nossa língua de cântico, acabou a reclamação, a murmuração. Então se dizia entre os gentios, as pessoas ao seu redor, elas é que vão começar a falar de você. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí quando você estiver meio estranho na sua casa, dando glória a Deus um dia que não é culto, falando línguas estranhas, lavando a louça, falando línguas estranhas, dirigindo o carro, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres, isto é, eu não posso me conter diante daquilo que Deus fez. Traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas, não é fácil não. Restituição não é passeio no Batuba não, hein? Não é não. Aquilo lá é o refresquinho que Deus dá, porque a gente precisa. Não é não. Tem dia que vai semear, entendeu? As realidades espirituais vão estar conspirando contra você, e ao invés de você semear a palavra negativa, semear a incredulidade, você vai semear a palavra que Deus tem lançado, você vai semear em fé, e muitas vezes chorando, mas vai semear. Os que semeiam em lágrimas cegarão, isto é, colherão frutos com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou o resultado de todo o seu trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu que você tinha que vir hoje? Hã? Entendeu? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Você vai fazer, como filho de Deus, uma entrega de altar ao Senhor nessa noite. É o Espírito Santo que vai dizer aí o que você tem que fazer. Não sou eu, é Ele. Enquanto isso, nós vamos cantar o último louvor. Eu acho que foi o último. Fala da flor que foi esmagada. Nós vamos cantar.
Glória a Deus. Fica com a sua mente vazia pensando bobagem, não. Se não tem o que pensar, canta o hino. Deixa que o Espírito Santo, ele vai tomando você, ele vai ministrando. Canta. Bem mais minhas forças, poder e vez, que a natureza de tudo que se fez, bem mais de tudo, criado por tuas mãos, isso és o início, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, e incomparável és pra mim. Por amor.
faria o que Ele fez por nós. Então a sua vida vale muito mais do que este problema. Ela vale muito mais do que esta afronta que quer te humilhar. Ela vale muito mais do que as perdas que você teve. A tua vida, ela vale a vida de Jesus. A tua salvação não foi comprada com ouro e prata, com coisas perecíveis deste mundo, mas com o precioso sangue, o sangue de Cristo. Eu não sei você, mas nessa noite eu reafirmaria o meu amor para com Ele, a minha oferta incondicional. Eu diria: aconteça o que acontecer, Senhor, este altar é seu, minha vida é tua, minha família é tua, meu altar é teu, meu futuro pertence a ti. Eu não sei você, mas nesta noite que o Espírito nos chama para nós relembrarmos o valor, o alto preço que foi pago por nós. Rebassu, recanta, rebanai, rabassuri, canta, rabanai. Eu derramaria toda a minha vida no altar dele. Aleluia. Fale com o Senhor nessa noite. Fale aí no seu lugar. Diga para Jesus que você o ama. Diga para Jesus que a sua entrega é incondicional. Submeta-se àquilo que Ele quer remover da sua vida. Deixa Ele limpar, deixa Ele tirar. Ele sabe o que está fazendo, porque Ele tem grandes sonhos, grandes coisas, grandes realizações e um ano de bênção para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que revelação maravilhosa para as nossas vidas. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Oh, querido e poderoso Deus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos levado, querido Deus, a conhecer cada dia mais. Cada dia mais o Senhor tem se revelado a nós. Cada dia mais nós podemos, nós temos acesso à tua presença e nós podemos ali, Senhor, compartilhar tudo contigo. Obrigada, querido Deus, por aquela obra completa na cruz, por cada um de nós. Obrigada por essa noite maravilhosa, por congregarmos todos juntos aqui. Obrigada, querido Deus, pela vida da pastora Eliude, pela vida do Davi. Obrigada, querido e poderoso Deus, por cada vida, por cada família representada aqui. Obrigada, querido Deus, porque o Senhor é aquele que começa a obra e não deixa nada pela metade. Como a pastora Eliude disse, a fila anda. E eu sei que aqui há pessoas que têm compromisso com o Senhor. Eu tenho visto aqui cada culto. Eu não tenho visto pastores entregando chave de bênçãos, não. Cada culto eu vejo exortação, conserto. E o nome do Senhor tem sido glorificado no meio desse povo. E eu te adoro, querido Deus, porque esse povo tem recebido. Esse povo, querido Deus, da manjedoura, tem entendido que é necessário o altar consertado, porque só dessa forma o fogo vai descer. E é assim que o teu nome seja exaltado. Oh, querido Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Nós temos muito a te agradecer. Que o amor desse Deus maravilhoso, o Pai eterno, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré e as consolações do Espírito Santo é com cada um e recebendo
A igreja diz. Amém. Deus abençoe poderosamente cada vida. Que seja uma semana de vitória. Que sejam dias na presença do Senhor. E eu agradeço a Deus por esse culto, em nome de Jesus. Amém.